Olá, turma! Estamos aqui agora para estudarmos sobre o assunto que faz referência a como elaborar um texto, ou seja, um texto resumido. Então, como podemos, na verdade, elaborar um resumo? A partir desta concepção, precisamos entender que o resumo é a exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, das características básicas de alguma coisa, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre seu sentido. Nesse sentido, então, vamos adentrar ao nosso conteúdo que faz referência à elaboração de um resumo. Desta forma, temos o seguinte: elaboração de um resumo. Como fazer um resumo? O resumo é um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Nesse aspecto, é importante percebermos que o resumo, ele se coloca da seguinte forma, né? Ele se coloca de forma resumida e objetiva. A pessoa, quando vai resumir um texto original, ela vai estar colocando em prática a sua capacidade de sintetizar de forma objetiva um texto original. O resumo é um texto que apresenta as ideias ou fatos essenciais desenvolvidos em um outro texto, expondo-os de um modo abreviado e respeitando a ordem pela qual surgem. Então, o resumo ele surge com a oportunidade de se estar resumindo um texto original, mas que, embora esse texto, que ora se apresenta como forma de resumo, as ideias do texto original estejam sendo colocadas no mesmo de forma abreviada, mas o sentido, o encadeamento das ideias do texto original, elas devem permanecer da mesma forma. Para elaborar um resumo, consideram-se duas fases importantíssimas. A primeira, a compreensão da estrutura do texto, como se estrutura um texto, né, resumido. E a redação de um novo texto. Então, a partir de um texto original, é preciso estar compreendendo esse texto, a estrutura desse texto, para ser colocado em um novo texto, que é a redação de um texto de forma resumida, em outras palavras, de forma abreviada, porém, as ideias do texto original devem permanecer as mesmas. Desta forma, é preciso, então, a compreensão do texto original, e para tal é preciso que se faça uma leitura global desse texto original, leitura para a descoberta da organização de texto. Para tanto, é necessário levantar alguns pontos. Que pontos seriam esses? Levantamento das ideias ou fatos essenciais desse texto original, detecção do seu encadeamento, das ideias encadeadas no texto original. Após a primeira leitura, de lápis na mão, deve-se, você lê o texto original ali, e aí após essa primeira leitura, a leitura prévia, você vai fazer uma outra leitura para quê? Para dividir o texto em partes, dar um título a cada uma das partes, assinar as palavras-chave, sublinhar os articuladores do discurso e ainda esquematizar as ideias expostas, construindo um plano do texto, ou seja, do novo texto. Detectar informações dadas pelo título, pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Partindo disso, você tem exatamente o esquema de como produzir o seu resumo a partir de um texto original. Além de tudo isso que nós já tratamos, ainda tem a questão da construção de um novo texto, que é o resumo. Então, selecionar as ideias ou fatos essenciais do texto original que constarão
no resumo, a partir do momento em que você faz toda essa seleção com a leitura do texto original, você selecionou as ideias, os fatos do texto original que constarão no resumo, aí você já começa, então, a ter uma ideia de como você vai construir o seu resumo, porque você já tem um esquema ali, você já tirou os fatos essenciais do texto original para conter no seu novo texto, que é o resumo. Para tanto, é necessário suprimir alguns aspectos, tipo palavras ou frases referentes às ideias ou fatos secundários, repetições e redundância, não pode existir nesse seu novo texto repetições, o texto não pode ser repetitivo e nem redundante, evitar as interjeições e tudo que contribui para um estilo particular do texto, porque esse novo texto, as ideias nele encandeadas, será de maneira objetiva e não subjetiva. Pormenores desnecessários, exemplo, citações pequenas, histórias a propósitos, expressões explicativas do tipo, ou seja, isto é, quero dizer, dito de outro modo, por outras palavras, tem que se evitar essas expressões, porque o novo texto, o texto que você vai estar produzindo de forma resumitiva, vai conter as ideias do texto original de forma objetiva. E você, utilizando essas expressões explicativas, você vai estar colocando o seu ponto de vista de maneira subjetiva. Substituir frases e enumeração do texto original por outras que encurtem as frases. Tem que se evitar essa questão, né, de querer resumir tanto, de encurtar tanto as frases do texto original e acaba se utilizando frases sem sentido, né, porque o sentido do texto original deve ser contido, deve ser apresentado nesse novo texto, que é o resumo. Manter o fio condutor do texto a resumir. Então, a ideia central do texto original, ela tem que ser contida aqui no texto que você vai produzir. O novo texto, ou seja, o resumo. Manter os valores mais significativos nos textos, que fornecem dados em números. Escolher o vocabulário com rigor, de modo a evitar palavras inexpressivas. Redigir o resumo em linguagem clara e concisa. Não exprimir opiniões pessoais, porque se você estiver colocando opiniões pessoais, vai perder, então, o sentido das ideias de forma objetiva que estão contidas no texto original. Então, esse novo texto, as suas ideias têm que ser apresentadas de maneira clara e objetivas. Respeitar a ordem pela qual as ideias ou fatos são apresentados no texto base. Isso a gente já discutiu, mas vale a pena colocar aqui de novo. As ideias, tais como estão contidas no texto original, devem também serem apresentadas aqui no texto ao qual você produziu, ou seja, o novo texto, que é o resumo. As ideias têm que estarem encandeadas, tal como foram encandeadas lá no texto original. Articular os parágrafos e frases. Reduzir a extensão do texto a cerca de 2/3 do texto base ou ao número de palavras ou linhas propostas. Depois de tudo isso, de serem analisados todos esses aspectos até o momento discutido, chega então a parte da autocorreção do resumo. Nessa parte, concluído o resumo, há que aperfeiçoá-lo. Como vai ser feita essa questão do aperfeiçoamento? A lista de autocorreção que se segue pode dar uma ajuda nesse sentido, pois recupera alguns aspectos mais importantes do ato de resumir. Vamos então ver esta lista. Aspectos a considerar, que é a lista de verificação do resumo. Então, referir apenas as ideias ou fatos principais do texto original, omitir ou substituir as listas ou enumeração por uma
designação mais geral, evitei o recurso a expressões explicativas do tipo isto é, como se sabe, etc. Respeitei a ordem das ideias do texto original, transformei o discurso direto em discurso indireto, excluí pormenores relevantes, exemplos, citações pequenas, histórias a propósito, evitei copiar frases ou expressões do texto, articulei bem os parágrafos e as frases. O texto resumido não excede um terço do número de linhas do texto original. Então, esses aqui, né, são aspectos importantes após você construir o seu resumo e você fazer uma releitura e ver se o que está colocado no seu resumo está de acordo com esses aspectos aqui. O que são os resumos? De forma resumida, vamos então colocar aqui o que são os resumos. Os resumos são ferramentas úteis ao estudo e à memorização do texto, de textos escritos. Além disso, textos falados também são passíveis de resumir. Anotações de ideias significativas ouvidas no decorrer de uma palestra, por exemplo, podem vir a construir uma versão resumida de um texto oral. Então, às vezes, os estudantes acham que só um texto escrito pode ser resumido, mas um texto oral, como bem colocado aqui, um exemplo relacionado à palestra, ele pode também ser resumido. Ali diante da palestra, né, você está ouvindo as ideias ali expostas através dessa palestra, você vai fazendo as anotações de acordo com o que o palestrante está expondo e a partir de então você pode também fazer uma versão resumida desse texto oral que, ora, nesse momento colocado como exemplo, é uma palestra. Então, resumidamente, não só textos escritos podem ser resumidos, mas também textos orais são passíveis de serem resumidos. Aqui espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês com relação a como elaborar resumos de maneira produtivas, eficientes e, sobretudo, positivas. Então, na próxima aula iremos tratar sobre a questão que faz referência a como produzir uma resenha crítica, na verdade. Então, um forte abraço e até a próxima aula.